Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade em sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, na sequência, lição extra de reforço, lição 10, que traz como tema o desafio da janela 10x40. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Estudaremos com base nos tópicos a seguir: uma batalha espiritual chamada janela 10x40, principais desafios da janela 10x40, estratégia para alcançar países da janela 10x40. Continuando o nosso assunto de hoje, estudaremos dentro dos tópicos a lição base bíblica, Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10 que diz: Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra todas as maquinações astutas do diabo. Primeiro devemos entender o que é esta armadura de Deus. É um revestimento colocado em cima de uma vestimenta. Essa vestimenta, ela vem através de um bom comportamento cristão, familiar e social. E Deus é quem reveste, dando a sua armadura, porque não é um dom, como é o do Espírito Santo, mas é uma armadura, por exemplo, é dada para todos os salvos. Só que essa armadura, ela tem vários equipamentos. E entre esses equipamentos, nós temos a fé, a palavra, a espada do Espírito. Enfim, estudaremos exatamente Efésios 6, a partir do versículo 10, entender o que é esta armadura. A Bíblia diz que ela é de Deus. Então, Deus é que nos dá esta armadura para enfrentar os inimigos dia a dia. Então, veja que uma ovelha só pode vencer um lobo se ela tiver esta armadura de Deus. Amém? Que é um pacote de instrumento de ataque e de defesa. Aí nós temos o capacete, a espada, o escudo, o calçado, enfim. Veja que a armadura, ela é diferente do dom do Espírito. O dom do Espírito nos foi dado. Porém, a armadura, ela é de Deus. Aí quando o diabo olha e vê que a armadura é de Deus, e o Senhor nos revestiu de toda a armadura dele, ele vai e foge. Porque a autoridade que resiste a Satanás é a de Deus. Amém? A armadura é um objeto de uso pessoal de Deus que ele põe à nossa disposição. E cabe certinho na ovelha. Amém? A ovelha, seja ela como ela for, Deus, a sua armadura, cabe certinho naquela ovelha. O vestido é diferente do revestimento. Entende? Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, mas não é armadura. Assim também a armadura é um revestimento, revestivos. Preciso primeiro estar vestido para poder ser revestido. Veja conforme diz o texto: revestivos. Precisa estar vestido, e quando a gente veste, ainda não é a armadura. A armadura só vem depois do vestido, das primeiras vestes. Por quê? Porque já diz, é um revestimento. Isto é uma roupa em cima de roupa, como se fosse um paletó em cima de uma blusa, para entendimento. Se não houver vestimenta de santidade, olha, a primeira é vestimenta. Se não houver a vestimenta de santidade,
a armadura não funciona bem. Nem o Pai permite que a usemos. A armadura só dá certinho. Só dá bem direitinho quando nós temos a vestimenta da santidade. Sede santo, porque o vosso Senhor é santo. Amém? Porque a armadura é de Deus, irmão. Ela não é dada a qualquer um. Ela é dada a quem tem vestimenta. Aleluia. Glória a Deus. Para que ela funcione bem. Quem está dentro desta armadura, não interessa quem é. O que interessa é a armadura. Por que não interessa? Porque o que está dentro não é maior, é menor. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, quem vence por nós é Deus. Quem vence por nós é o Espírito Santo. Quem vence por nós é a palavra, é Jesus. E nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Amém? Por isso que nós não somos, embora, se o lobo chegar para uma ovelha, devore, se esta ovelha tiver a armadura de Deus, ele não consegue devorar a ovelha porque ele respeita o poder. Satanás só respeita o poder. Ele vê a ovelha, mas se aquela ovelha não tiver vestido e revestida, aquela ovelha será tragada. Porque o revestimento é o poder. Revestivos, recebereis poder do alto. Aqui naquela questão de Atos 2. Então o diabo ele foi expulso do céu com poder. Esta autoridade do céu, com poder, que o expulsou de lá, também o expulsa até hoje. Somente a autoridade da armadura de Deus pode expulsar Satanás. Por quê? Porque somente essa armadura que é de Deus, ela fará diferença. No meio dos lobos, onde está uma ovelha vestida e revestida. O lobo foge não é porque ele vê a ovelha. Ele foge é porque ele vê a armadura. Amém? Ele respeita o poder que o expulsou lá do céu. É o mesmo poder que é dado aos crentes hoje. Em meu nome expulsarão a Satanás. Só sai com poder. Resisti o diabo na fé, e ele fugirá de vós. O diabo conhece, e sempre vai conhecer, porque ele esteve lá e sabe do poder de Deus. E sabe que a armadura que Deus deu ao salvo, ela é poderosa. Porque ela tem um selo do proprietário, se chama armadura de Deus. Ela é selada, ela tem nome, ela é de Deus. O bom relacionamento familiar gera uma vestimenta. Amém? Que é anterior a esta armadura. Olha como é que Deus nos reveste. Primeiro precisamos da vestimenta, que é o bom relacionamento familiar, que gera exatamente uma vestimenta espiritual. E nós devemos ter o cuidado, porque o diabo é especialista em ciladas. É terrível, né? Ora as famílias estão bem, horas estão lá embaixo, horas estão bem, horas estão lá embaixo, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra todas as astutas ciladas e maquinações do diabo. No verso 12 diz assim: a nossa luta não é contra os principados, viu? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, melhor dizendo, mas a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso deste século, e contra as hostes espirituais da maldade, isto é, maligna. Diz assim, nas regiões celestes. Por que nas regiões celestes?
regiões celestes. RC. A terra, o céu. E Jesus preparou uma cidade, Nova Jerusalém. A igreja na terra. Amém? A igreja será arrebatada para a cidade. Então, essas regiões celestes estão cheias de demônios. Lembra? Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, diz, veja o texto. Quem é que está lá nessas regiões celestes? Principado, potestade, dominadores. Veja aí. Hortes espirituais da maldade nas regiões celestes. Este lugar aqui é temporário dos demônios. Sabe por quê? Porque o lugar dos demônios que estão aqui, nesse lugar, domicílio deles, é lago de fogo. Entendeu? Porém, aqui é um lugar temporário. Quando a igreja for arrebatada, ela vai passar 7 anos com Cristo e vai ter que atravessar exatamente esse... É forte isso aqui, viu? A igreja vai atravessar exatamente essa região celeste. Quando a igreja atravessar, isto é, a cidade descendo junto com a igreja e Cristo, nesta região, RC, vai acontecer uma luta de Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos. Entende? Então, nesta luta, a igreja não vai sair daqui. A igreja vai continuar aqui com Jesus, porque é as bodas do Cordeiro. Quem está em festa de casamento não sai para a guerra. Isto é lei do Antigo Testamento. Então veja que Miguel é quem vai trabalhar com os anjos de Deus, expulsando desta região aqui Satanás e os demônios, expulsando totalmente para cá, para a terra. Então o domicílio na grande tribulação de Satanás e os seus demônios é a terra. Entendeu? Isto é, eles deixaram as regiões celestes para estar na terra. É por isso que na segunda vinda aqui de Jesus, aqui, para a terra, Jesus vai pegar todos esses bichinhos aqui, demônios e Satanás, e levar para onde? Olha aí, para o abismo. Onde vai ficar 1000 anos. Entende? Quando completar esses 1000 anos aqui, Satanás é solto para tentar os que estão na terra, e Jesus, de uma vez por todas, lança no lago de fogo e enxofre. Amém? Essa é a trajetória de Satanás. Preste atenção. Então, essas regiões aqui, ela será limpa. Entendeu? Para a cidade estar aqui, meus irmãos. A cidade vai estar aqui, pertinho da terra. Então, a cidade vai passar por aqui, vai limpar essa região, e aqui vai ser a morada da igreja com Jesus, para governar durante 1000 anos sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Amém? O nosso lugar é o céu mesmo. As regiões na terra, chamadas nacionais, certo? Aqui na terra. Lembra da janela 10/40? Não é uma região? Tem potestade. Que essa potestade segue uma ordem rigorosa dos principados. Isto é, demônios mais poderosos do que outros demônios. É o chefe dos demônios, mas que está debaixo de outro chefe, que é Satanás. Isto é, Satanás é o líder total, absoluto dos demônios, mas entre os demônios, os principados têm um chefe deles. Os dominadores têm também um chefe deles. Eles são em grupos, são muitos. As hortes são locais. Quero dizer que as hortes espirituais da maldade são demônios que atuam localmente. E também atuam de forma individual. Então, a classificação das hortes espirituais da maldade é a última, porque estas é quem possui os corpos de pessoas. Amém? Somente esse grupo de hortes espirituais da maldade se atreve a possuir temporariamente a indivíduos. Estas hortes espirituais da maldade, elas mentem
e até mesmo se fazem passar dizendo que é o próprio Satanás. Por isso que essas hostes se manifestam em muitas igrejas, e quando elas são expulsas e interrogadas por muitos líderes, elas dizem que é Beelzebul, elas dizem que é Satanás, enganando o líder. Já os principados são internacionais, que atuam nas regiões internacionais sobre a terra. Não atua só no Brasil. Então, na janela 10/40, os principados estão lá. Estão envolvidos com órgãos mundiais. Por exemplo, a ONU é um órgão mundial, mas que está debaixo da potestade. Os governos, a política, toda nação tem um principado, irmão, que trabalha contra a humanidade e principalmente contra a igreja. São as potestades que distribuem suas leis satânicas para as potestades. Viu? Mais uma vez, são os principados, ok? Que distribuem as suas leis satânicas para as potestades, isto é, o líder. Então, leis demoníacas estabelecido na janela 10/40, de principados dados à potestade, que divulgam e estabelecem no meio das nações, onde eles atuam. É terrível, meus irmãos. Nós estamos falando do mundo espiritual. E como isto funciona? É exatamente como acontece na política externa. Melhor, com outras palavras, na política do exterior. Nós falamos sobre a ONU. Um país, por exemplo, lá tem um representante que cuida dos interesses de sua nação. E as 7 nações consideradas as maiores. Assim também é no mundo espiritual que há 7 principados. Atenção. Há 7 maiores nações no mundo. Cada nação tem um principado. Como também na parte espiritual do reino das trevas, Satanás com seus principados, também existe 7 principados. Lembra lá do Apocalipse? A besta e as 7 cabeças? Então são 7 principais ou principados que atuam mais próximos de Satanás nas regiões da terra. Apocalipse 12, versículo 1 ao 4. Há uma luta na região celeste, onde eles atuam levando os homens ao vale da sombra e da morte. Existe um vale da sombra e da morte, certo? Nós temos as portas do Hades, as portas do Hades, certo? Uma vem para o paraíso, seio de Abraão. A outra vem para o abismo, olha aqui o abismo. E a outra vem para onde? Lugar de tormento. Isto está em Lucas 16. Seio de Abraão, rico de um lado, o abismo no meio, rico de um lado, em tormento. Lucas 16. Do outro lado, Lucas 16 fala sobre o rico e o Lázaro. Lázaro, no seio de Abraão. Ok? Olha, 3 portas. Uma para o lugar chamado paraíso, outra para o lugar de abismo e outra para o lugar do rico. As portas do Hades, que é chamado na nossa tradução, a porta do inferno. As portas, né? Está no plural. Olha, 1, 2, 3. Não prevalecerão contra a minha igreja. Isto é, depois da morte de Cristo, essas portas aqui, a igreja não vem mais para cá, ó. Nem essa, nem essa, nem essa. A igreja vai para onde? Terceiro céu. Paulo falou isso muito claro, que almejava estar com Cristo, porque era muito melhor. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum.
Isso antes de Cristo. Viu? Todos eram aprisionados pela morte até a morte do sumo sacerdote. Amém? Lá em Números fala que havia uma região chamada de cidade dos refugiados que iam ser julgados e condenados. Mas vejam que eles estavam presos lá nessa região, nesse lugar temporário, até a morte do sumo sacerdote. Jesus morre na cruz e com seu sangue ele abre um novo e vivo caminho. E as almas dos justos que estavam no seio de Abraão, elas saíram por aqui e vieram para Nova Jerusalém, pelo novo e vivo caminho que Cristo fez na cruz. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. Todos os anjos caídos e o próprio diabo foram estabelecidos temporariamente nas regiões celestes. Está em 2 Pedro, capítulo 2, e também Apocalipse, capítulo 12, verso 7 e verso 12. Ali nessa região celeste estão os principados, dominadores e hostes, onde é o seu próprio domicílio. E a sua localização é aonde eles se centralizam o seu próprio poder, aonde eles atuam legalmente, na região celeste. As regiões celestes é um lugar temporário dado a eles, pois não pertence a ele. Veja lá Lucas 10 e 20. Pertence a outros. Eles são chamados de anjos caídos, porque saíram do céu, foram caídos. E eles estão hoje nas regiões celestes, mas atuam também no meio dos homens, porque eles fogem de lá. Viu? Isso de forma ilegal. Por isso que eles têm medo do abismo. Lembra que alguns demônios estavam num homem chamado Gadareno? E eles temeram ir para o abismo porque eles estavam no meio dos homens. E quando eles estão no meio dos homens, eles são passivos de serem enviados para o abismo. Por isso que eles disseram a Jesus: não nos mande para o abismo. Quando esses demônios saem das regiões celestes e entram no mundo dos homens, ele atua como os demônios. São os mesmos anjos caídos, com nomes diferentes. E atua como espíritos imundos. E estão sujeitos a serem lançados num abismo de escuridão. Esse abismo aqui, ó. São 3 lugares no Hades. Esse abismo aqui, hoje tem demônio lá, dos dias de Noé. Viu? Nos dias de Ló. Os demônios são chamados de espírito imundo porque assumem corpos humanos. Por isso são chamados de imundos ou imorais. Em Lucas capítulo 8, versículo 26 a 29, eles são chamados de espíritos malignos. Quanto à ordem da hierarquia, veja que os principados das trevas, eles imitam os querubins, anjos de Deus. Os dominadores das trevas imitam os arcanjos de Deus. As forças espirituais da maldade imitam as hostes dos anjos mensageiros de Deus. Os anjos caídos atuam na janela 10/40, que é a lição de hoje, no comportamento das pessoas, na arte, na música. Interessante, viu? Aí nós entramos na parte, quando diz assim: levantai-vos, pois cingindo vossos lombos com a verdade e revesti com a couraça da justiça. 3 vezes, Efésios 6 e 14, e o texto lá, diz o seguinte: sede firme, por 3 vezes. Primeiro, por que 3 vezes? Porque a firmeza precisa estar no espírito humano. Segundo, na alma humana. E terceiro, no corpo humano. Depois diz: calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho é a preparação para as conquistas dos corações para Deus. Efésios 6 e 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é sobretudo o revestimento da armadura. Interessante, ainda tem o escudo.
Tem a vestimenta, tem a armadura e tem o escudo. Ok? Vestimenta, armadura, ainda tem um escudo. Olha aqui como é que atravessa aqui. Tem o escudo, a armadura e a vestimenta. Amém? Olha. Ó. Não são três, né? O Pai no centro, o Filho de um lado e o Espírito Santo aqui. São três, meus irmãos. Obra de Deus, vestimenta, olha aí. Vestimenta, revestimento, armadura de Deus, e agora nós temos o escudo. O escudo é o revestimento da armadura, que já está sobre as vestimentas. Vestimenta, armadura e escudo. O escudo é a terceira cobertura. Terceira. O escudo pode apagar dardos. O que é isso? É o entendimento da verdade da palavra de Deus, que requer fé. Satanás nos tenta usando subterfúgio a fim de desprezar o uso da fé. O justo viverá da fé. Lembre-se que é pela fé que nós vencemos. É o meio pela qual Deus colocou o vencedor, através da fé. A galeria dos Hebreus, capítulo 11, é dos heróis da fé. A salvação pela fé. Glória a Deus. Mediante a graça, por meio do sangue. Nós não devemos desprezar o uso da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O escudo da fé. Nós estamos em Efésios 6. Então, o diabo tenta o homem a não usar da capacidade da fé. Por quê? Porque a fé vence o mundo. Por isso o diabo armou seu plano para desviar o homem ou os homens desta capacidade de usar a fé. No verso 17 diz, tomando também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A salvação tem que estar estabelecida. Você crê que é salvo? Creio. Não é, as pessoas dizem, talvez, não sei, será. Nós temos que estar bem decidido quanto à nossa fé, na nossa mente, a questão da nossa salvação tem que ser resolvida de uma forma plena no campo da nossa mente. Precisamos do capacete da salvação. Os ataques são mortais e são contra a nossa cabeça. A cabeça tem que ser revestida pelo conhecimento da salvação. A salvação está na cabeça, porque a salvação vem do nosso Senhor, o cabeça da igreja. Louvado seja Deus, é o nosso Cristo. Temos o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. O Espírito tem espada, que é a palavra de Deus. É o Espírito que opera todas essas coisas. Ele é o Espírito da verdade, é o Espírito de justiça, é o Espírito da fé, é o Espírito da nossa salvação. A palavra de Deus é a arma que ataca e também defende. A palavra de Deus é um livro mais admirado e mais amado por milhões e bilhões de pessoas das mais diversas culturas no mundo. E em toda a história da humanidade, a palavra de Deus tem transformado vidas, cidades, reis, pessoas comuns. Tem transformado crianças, adultos, nações, reinos e famílias. A palavra de Deus é o bálsamo que cura as feridas das nossas almas, do homem, a míngua e a morte. Então a palavra de Deus, ela indica o Criador, o Senhor. Aleluia. A palavra é a fonte aonde a sede de nossa alma encontra a nossa água. Água viva. A palavra deve ser compartilhada, guardada. Ela é o manual da construção e da edificação do homem. Ela é a nossa ferramenta do púlpito e das ruas. É a palavra que tem resposta para todas as perguntas mais difíceis da vida, da história e do coração dos homens. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo,
com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, perseverando em toda oração e súplica por todos os santos. A oração no Espírito é a oração direta a Deus. Ela é eficaz, é uma linguagem do Espírito. São mistérios que falamos pela fé. A palavra de Deus nos ensina: vigiai e orai. O que é vigiar? É uma preparação, é uma continuação da oração. Oração, ela é contada no meio de todas as peças da armadura. Amém? É a oração uma das principais peças que está na armadura de Deus. Há alguns que não contam com essa peça fundamental. Porque o gigante Golias tombou. Por que que ele caiu? Ele não estava bem armado, bem vestido e revestido, mas ele caiu em combate. Mas por que que ele caiu se ele estava bem? Ele não estava preparado? A resposta: porque ele caiu. Caiu porque estava do lado errado. Caiu porque a armadura não era de Deus. A verdadeira oração nunca está desassociada à vigilância. Quando oramos, devemos nós vigiar. Versículo 19. Orai também por mim, Paulo falando, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com ousadia, a fim de proclamar valorosamente o mistério do Evangelho. Devemos orar pelo líder espiritual, isto é, por aquele que leva o apostolado sobre os seus próprios ombros. Isto faz parte da nossa guerra espiritual. Orai pelos missionários, para que ele tenha liberdade de anunciar o Evangelho, para que ele possa falar livremente. Versículo 20, Paulo também disse: ser um embaixador em cadeias, embaixador do Evangelho. Precisamos meditar sobre isto. Quais são os deveres do embaixador do Evangelho? Quais são os seus privilégios? Em que nome ele fala? A quem ele representa? Quem cobre as suas despesas? Onde ele mora? Por quanto tempo mora? Trabalha debaixo de qual bandeira? Quais são as suas responsabilidades quanto à cultura, quanto ao idioma e qual é a sua nação? Esta é a nossa lição 10, que nós acabamos de ensinar através da leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Amém? A paz do Senhor a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Lição de número 11, estudaremos missões e a igreja perseguida. A paz do Senhor e até lá.